Você pode já abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 26. Livro de Atos, no capítulo 26. Estamos caminhando para a conclusão deste livro e da história também de Paulo, de toda a saga que ele tem vivido, e posso dizer assim, os irmãos vão entender, nessas últimas semanas. Logicamente isso aconteceu há muito tempo, mas nas últimas semanas temos acompanhado isso. E vamos ver como caminha esta história. Na semana passada, vimos como Deus trabalha de maneira misteriosa e silenciosa a partir do capítulo 25 do livro de Atos. E respondemos a pergunta, será que Deus sabe o que está fazendo? E vimos no decorrer da exposição que sim, é claro, Deus sabe o que está fazendo. Mas às vezes Ele trabalha assim, de maneira misteriosa e silenciosa. Falamos acerca de Paulo e sua situação complicada lá em Cesareia, no cárcere, na prisão, sob a mercê de autoridades poderosas, governantes incrédulos. E hoje nós vamos continuar esta história, e nós vamos ver Paulo diante não apenas de Festo, mas agora também do rei Agripa e da sua esposa Berenice. Então vamos lá, Atos no capítulo 26. Eu quero ler primeiramente dos versículos 1 até o 23, e depois vamos ler o restante no decorrer da mensagem. Atos no capítulo 26 será a porção da palavra de Deus para mim e para você nessa noite, para a nossa meditação, edificação e bênção. Acompanhe a leitura na versão que você tem em suas mãos. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez o sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus promete, no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham que é impossível que Deus ressuscite dos mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo, todos caídos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor?
Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Até aqui por enquanto. Repetição. Esse é o tema da mensagem de hoje. Repetição. Por que repetição? Porque temos visto nos últimos capítulos algumas situações se repetindo. Paulo pregando, Paulo testemunhando do Evangelho, daquilo que Deus havia o chamado para fazer. Oposição também se repetia contra Paulo. Prisões se repetiam contra Paulo. É Paulo falando ao povo, é Paulo falando ao comandante Lísias, é Paulo falando ao Sinédrio, é Paulo falando a Félix, é Paulo falando a Festo, agora é Paulo falando a Agripa e falando a Berenice. É Paulo repetindo as mesmas coisas. Há uma repetição gigantesca nesses últimos capítulos. Uma repetição. Uma repetição. Nós não gostamos muito de repetição. Eu não sei você, mas quando criança não gostava de repetição, principalmente quando vinha dos meus pais. Minha mãe vinha para mim de vez em quando me repetindo as mesmas histórias, principalmente quando tinha algum evento, quando eu tinha que sair de casa, quando eu tinha que ir para a casa de alguém, para um acampamento. Toda a cartilha era repetida. E eu respondia para a mãe, não sei você, mas eu era sinistro. Eu falava, mãe, eu já sei. Mãe, já sei. Falei, eu sei que você sabe, mas a minha tarefa é repeti-las. E hoje eu estou no caminho, ou melhor, hoje eu estou na posição contrária, né? Hoje sou eu que repito essas coisas em casa. E eu ouço as mesmas coisas. A história se repetindo. Pai, eu já sei. Pai, eu já sei. Pai, eu já sei. A gente não gosta muito de repetição, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve a oportunidade de mudar o teu discurso? Porque você sabia que se você continuasse naquele discurso, você se daria mal? Você já se viu nessa situação? Você já usou de uma estratégia de mudar o teu discurso ou de falar de maneira diferente, porque se você continuasse, isso não ia dar bom? Você já se viu nessa situação? Você já usou a estratégia de omitir fatos para que você fosse ouvido e aceito, e também para que isso evitasse conflitos? Você já mudou? Eu já fiz isso. A gente ouve isso. Conselhos foram dados ao longo da história. Olha, não diga isso. Diga somente o necessário. Não fale mais do que você deve. Responda somente o que te perguntarem. Não é isso que a gente ouve o tempo todo? Não é isso que a gente fala para os outros? Cuidado. Pense bem no que você vai dizer, hein? Porque isso pode te comprometer. Então é melhor você pensar bem. Sabe aquela sensação de que nós estamos sendo avaliados? De que a nossa fala está sendo ouvida? Mas não apenas pelo fato de ser ouvida, mas porque ao ser ouvida está sendo avaliado. É uma sensação não das mais gostosas, não das mais aprazíveis. Saber que você está sendo avaliado. Avaliado. Agora imagine
que mais do que uma graduação, mais do que uma posição, mais do que um bom emprego, o que está em jogo no teu discurso é a tua liberdade. Aí realmente eu tenho que pensar bem no que eu vou dizer, não é mesmo? Agora, imagine mais ainda, que dependendo do resultado do teu discurso, você pode ser preso, ou dependendo do resultado do teu discurso, você pode ser solto. Aí você vai pensar mais ainda no que você vai falar. É ou não é? Deixa eu aprofundar mais ainda. Imagine a situação de que você está dizendo, você está pensando no que dizer, e na tua plateia, ao público, alvo, aos quais estão te ouvindo, não apenas estão te avaliando, mas eles são contra você. Eles querem, e me perdoem a expressão aqui, mas vocês vão entender, eles querem te ferrar. Eles querem pegar você. E você sabe disso. Você vai pensar bem, não vai? Você vai avaliar bem as suas palavras, vai ou não vai? Talvez você não vai repetir o mesmo discurso que você estava enfrentando até então. Se você parou para pensar tudo isso, esse contexto, essa ideia, se você entendeu isso, esse é o lugar de Paulo nesse momento. Espero que você se sinta na pele de Paulo nesse momento, porque é aquilo que ele está enfrentando. Depois de 2 anos preso, ele é chamado agora para falar mais uma vez, não apenas contar o motivo pelo qual ele está sendo preso, mas porque Festo deseja escrever, porque Paulo havia apelado para César, e ele seria enviado para Roma, mas Festo gostaria de enviá-lo dizendo algumas coisas, fazendo um relatório. E ele não sabia muito bem o que dizer. É claro, porque Paulo era inocente. E ele, já que estava ali de passagem, passando por ali o rei Agripa e a sua esposa Berenice, ele disse, vocês não querem ouvir? Para quem sabe vocês me ajudem no relatório que eu tenho que preencher e mandar e enviar juntamente com Paulo. E Paulo está lá, opa, isso que eu vou dizer agora vai ser levado para Roma junto comigo a César. Eu preciso pensar bem no que eu vou dizer. Talvez se eu estivesse ali, ou você, dando um conselho para Paulo naquele momento. Você tem a oportunidade, porque Paulo recebeu visitas durante aqueles 2 anos. Se você fosse um daqueles que estavam visitando Paulo, o que você diria para Paulo nesse momento? Paulo diria, olha, amanhã eu vou falar com o rei Agripa e com Berenice. E diante de Festo mais uma vez. Talvez eu e você diríamos para Paulo, Paulo, será que não é hora de mudar a história? Paulo, você está insistindo, você está preso. Muda um pouco, omite alguns fatos. Mas você está insistindo, você não está percebendo que não está funcionando, as coisas só estão piorando para você. A pergunta é, será que Paulo vai ceder? Será que esses 2 anos na cadeia vão quebrar Paulo e fazê-lo ceder? Será que 2 anos tentando a mesma resposta vão fazer que Paulo finalmente resolva afrouxar um pouco? Será que ele deve mudar a mensagem diante das dificuldades e adversidades? Esse é o nosso texto de hoje. E nós vamos lidar com essas perguntas, com essas questões. Nós vamos ver aquilo que diz respeito a mim e a você também. Diante dos mesmos desafios que a vida enfrenta, aparece diante de nós. A gente vai ter que lidar com o fato de que o Evangelho é sempre a resposta. Mas a pergunta é, alguns momentos parece que não está funcionando. Devo eu continuar ou não? Vamos lidar primeiro com o fato de que o Evangelho continua sendo o mesmo. Vamos primeiro considerar melhor essa ideia, de que o Evangelho continua sendo o mesmo. Estamos aqui há algumas semanas acompanhando, como disse, esse lento processo do julgamento de Paulo. Lembre-se do que ele foi acusado, vocês se lembram? Ele foi acusado de profanar o templo, de incitar rebeliões em Jerusalém e de estar pregando contra a lei. E na verdade a gente sabe que ele não tinha feito isso. E por causa disso Paulo foi preso lá em Jerusalém, enviado para Cesareia, para ser julgado por Félix e agora por Festo. Paulo, percebendo a situação, como cidadão romano,
ele apela para César, entendendo que o julgamento justo não havia espaço naquele lugar e naquela corte. E além disso, ele vê ali uma possibilidade interessante, indo para Roma, pregar e ministrar em Roma, na capital do império. Um sonho antigo de Paulo, e que Deus já havia confirmado nas prisões. E lá está Paulo, querendo dar essa oportunidade para Paulo. Festo o coloca diante do rei Agripa. E chega a hora de Paulo falar. E a pergunta é, será que Paulo vai quebrar? Será que Paulo de novo vai trazer o mesmo evangelho, as mesmas palavras, aquelas palavras que o haviam colocado em rascadas muito grandes? Ou será que Paulo, vendo que o evangelho não resolveu, será que ele vai mudar? Será que ele vai mudar? A minha pergunta para você, será que você repetiria a mesma história? Ou você daria uma amenizada? É por isso que eu coloquei o título como repetição. Porque se existe algo que nós precisamos aprender a repetir, é o Evangelho. Se existe algo que a gente precisa estar muito claro na nossa mente, na nossa língua, na nossa boca, em nossas palavras, é o bendito Evangelho. E precisamos aprender a repetir esse Evangelho todos os dias da nossa vida, porque é esse Evangelho que vai levar a gente, ainda que para algumas enrascadas, ainda que para alguns lugares desconfortáveis, mas ainda assim é o Evangelho que vai nos levar para a direção correta. Vamos ver. Fique imaginando se Paulo fosse deixar o Evangelho, o que é que ele colocaria no lugar? Paulo bem sabe a essa altura da vida dele, que não existe outra fonte de vida que não seja o caminho do Evangelho. Aliás, os discípulos de Jesus, em um momento de um discurso pesado de Jesus, registrado lá em João capítulo 6, quando alguns, logo depois da multiplicação dos pães, estavam seguindo a Jesus, mas por outras intenções, outras motivações no coração, Jesus dá um duro discurso àqueles seguidores, e os seus discípulos começam a dizer, esse discurso é duro demais, esse discurso é difícil demais. Jesus olha então para os 12 e diz assim, vocês também querem ir com eles? Se vocês estão achando duro esse meu discurso, a porta é serventia da casa. E os discípulos disseram, Senhor, para onde vamos? Se és tu que tens as palavras de vida eterna. Quando a gente lê essa frase, a gente acha, para onde vamos? O Senhor tem as palavras de vida, vamos para Ele. Mas lembre-se que essa frase veio após um discurso duríssimo de Jesus. Um discurso duro, onde Jesus disse, vocês também querem ir? Vocês também vão quebrar? Vocês também vão mudar de história? Alexander Solzhenitsyn, um grande romancista russo, num dos seus livros conhecido, chamado Arquipélago Gulag, um livro brutal, um relato que fala dos campos de concentração forçados, de trabalho forçado soviéticos, de tortura, de interrogatórios e de coisas que aconteciam lá. Em entrevistas de prisioneiros diversos e baseado na sua própria experiência dentro de um desses campos de concentração, Solzhenitsyn escreve assim, pensando, será que um homem, até quando um homem vai manter o seu discurso e não vai quebrar? Por que alguns se mantêm no mesmo discurso, mesmo diante das torturas do campo de concentração? E nesse livro ele escreve assim, que ele percebe que a única coisa que este homem possui é a sua integridade, que significa ser quem ele é, a sua própria identidade. É por isso que ele não quebra. Ao contrário, ele diz a si mesmo e aos outros. Quando chegamos no limite, temos que dizer a nós mesmos, minha vida acabou.
Lembre-se que está falando de gente lá no campo de concentração. Um pouco cedo, é verdade, mas não há nada a fazer, não retornarei mais à liberdade. Estou condenado a morrer, seja agora ou daqui a pouco ou mais tarde. Mas mais tarde pode vir a ser mais difícil. Não tenho mais posses. Para mim, as pessoas que eu mais amo já morreram. E para eles, eu também morri. Meu corpo não me é mais útil. Apenas meu espírito e minha consciência permanecem. E ele diz ainda, confrontados por um prisioneiro como este, até mesmo o próprio interrogatório é que treme. Apenas um homem que já renunciou tudo na vida é que pode vencer. Apenas um homem que já renunciou tudo na vida é que pode vencer. Olhando para a vida de Paulo, é mais ou menos isso que a gente percebe. Alguém que já renunciou tudo. Alguém que chegou a dizer para mim, morrer é Cristo, viver é lucro. E se não for para viver para Cristo e pelo seu Evangelho, corta logo minha cabeça. Não vale a pena continuar vivendo. Porque se for para perder a minha convicção, a minha integridade, a minha identidade, não vale a pena mais viver. É isso que Paulo está fazendo aqui. É por isso que Paulo repete o seu discurso. Queridos, o que vai fazer com que você fique firme nas adversidades da vida, e saiba que elas virão. O que vai fazer com que você não quebre, não abandone a mensagem do Evangelho, é um profundo entendimento da mensagem de Cristo e daquilo que Ele faz ao teu favor. É graça sobre graça. Enquanto você tiver um entendimento raso, superficial, você vai ser impelido pelas adversidades da vida. Por todo tipo de dificuldade. Porque aquilo que te impede de crescer na fé, que você seja santificado, que você seja ancorado na rocha que é Cristo, é quando você percebe que talvez esse discurso do Evangelho não é mais para você. E você começa a adotar outras estratégias. Você não repete mais para ti mesmo o discurso do Evangelho. O discurso do Evangelho ficou lá atrás. O discurso do Evangelho ficou lá quando você estava para se converter. O discurso do Evangelho ficou lá atrás quando você estava fazendo a classe de novos membros. O discurso do Evangelho ficou lá atrás no início da tua caminhada cristã. Hoje você está em outro patamar. Hoje você está em outro nível. Você tem outros discursos. E é baseado nesses outros discursos que você dita o ritmo da tua vida. E a pergunta é, você tem mudado o teu discurso? Ah, mas se eu continuar com esse discurso aqui, não está funcionando, pastor. Esse discurso não está funcionando. Lá no meu trabalho, eu tenho sofrido perseguições. É por isso que eu mudei. Na minha família, esse discurso não está funcionando. É por isso que eu tenho que mudar. Esse discurso do Evangelho é muito lindo, os domingos à noite, quando a gente está no culto e adoração ao Senhor. Mas de segunda a sexta é outra história. O discurso é outro. O discurso é outro. Eu não repito o discurso do Evangelho, porque o discurso do Evangelho é duro, pastor. O discurso do Evangelho só está me levando para enrascadas. O discurso do Evangelho é pesado. Eu preciso mudar. Mas eu preciso aprender a repetir o Evangelho todos os dias da minha vida. Ah, como eu preciso do Evangelho. Ah, como nós precisamos do Evangelho. Com sua família. Por exemplo, o que você tem tentado remediar a solução para a tua família? Para o teu casamento? Será que existe outro discurso entre você e a tua esposa? Ou está o Evangelho lá no meio? Na educação dos teus filhos, será que está o Evangelho verdadeiramente? Ou existe outro discurso lá no meio? Será que nas decisões e grandes escolhas da vida que temos que fazer diariamente, está o Evangelho? Ou existem outros discursos? Será que na busca pelo entretenimento, para a satisfação, para o contentamento, para o prazer, tem o Evangelho? Ou tem outro discurso? Na maneira que eu administro as minhas finanças, as minhas planilhas, ou aplicativo nos dias de hoje, né?
Tem o discurso do evangelho ali nas minhas finanças? Ou aqui não, aqui ninguém toca. No meu bolso mando eu. É outro discurso, é outra história. Para as dinâmicas da vida da igreja, o que é que realmente demanda do meu coração? Já misturando italiano aqui. É o evangelho realmente ou é outro discurso? Quando nós saímos de casa para nos reunir como igreja, o que realmente está no meu coração é o evangelho ou é outro discurso? Quando eu venho para as reuniões de liderança, para uma assembleia, o que é que domina o meu coração? É o evangelho ou tem outro discurso? Ou tem outro discurso? É isso que a gente precisa aprender a pensar. Paulo sabia muito bem qual era o discurso que ele tinha no coração. Paulo sabia muito bem. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ah, pastor, mas se ele aliviasse um pouquinho, ele seria solto. Ele seria solto, mas a sua integridade seria destruída. E ele prefere não mudar o seu discurso e seguir em frente. Não há outra mensagem, queridos. Não há outra mensagem a não ser a mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho continua o mesmo, ontem, hoje e será sempre. É o Evangelho. É o Evangelho. É nesse entendimento que Paulo faz a sua defesa, faz a sua apologia, falsamente acusado. E Paulo não tem nada diferente para contar. Ele conta de novo quem ele era e quem ele é. Porque o Evangelho também revela e me mostra quem eu realmente sou. Eu fico imaginando nessa repetição, se nós estivéssemos na posição, na pele de Paulo, como seria o nosso discurso? Como disse, talvez a gente mudasse um pouco. E talvez a gente falasse de nós mesmos de maneira diferente. A gente omitisse as nossas falhas de caráter. A gente omitisse os nossos pecados. E a gente engrandeceria somente as nossas virtudes. Porque é assim que a gente faz o tempo todo. Quando nós estamos em relações, em relacionamentos, o nosso discurso é sempre falar de nós mesmos um pouco a mais do que deve. Veja aqui o relato de Paulo. Não se trata de um homem que está querendo fingir que é perfeito. Não é um homem querendo dizer, eu nunca fiz nada errado. Ele admite e ele diz, olha gente, vocês me conhecem. É interessante a maneira que ele coloca, gente, na narrativa. Ele fala, os judeus sabem quem eu sou, eu cresci aqui nesse lugar, naquela rua, naquele bairro, eu morei daquele lado, as pessoas me conhecem. Eu fui da turma mais severa que existe, eu fui da turma dos fariseus. E quando começou esse negócio aí, o pessoal do caminho, seguindo a Jesus, eu fui dos primeiros a querer pegá-los. Eu fiz o que era mal, eu seguia a lei, eu perseguia, eu consentia a morte, eu votava contra. Eu fiz inclusive alguns blasfemarem contra Deus. Gente, esse é quem eu sou. Paulo sabe que ele não vem, não diante de Festo, nem de Agripa e de Berenice. Ele vem diante de Cristo não com mãos limpas. Ele sabe que ele vem com mãos sujas. Ele reconhece isso no seu discurso. Lembra a pergunta no início? Se você estivesse sendo avaliado, julgado, examinado, e as tuas palavras fossem determinar a decisão final, o resultado, como é que você agiria? Sabendo que inclusive o pessoal quer te pegar. Aí você vai lá nesse auditório e fala assim, realmente eu fiz muita coisa errada. E começa a admitir todas elas. Mas esse não é o melhor lugar para admitir esses lugares. Ele pode ser preso. Paulo não está preocupado com isso. Porque quando você vive de fato o Evangelho, e o Evangelho faz parte do teu discurso, ele fala inclusive das mazelas de quem você é. Você reconhece a tua pessoa, quem você é de fato, o teu caráter e a tua condição. Você não tem medo disso? Você não tem medo disso? Você não tem medo de falar dos teus defeitos? Você não tem medo? Até porque quando você fala dos teus defeitos, isso exalta ainda mais a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Mas a gente tem medo. A gente não gosta de falar. A gente gosta de usar o discurso de campanha, quando a gente fala só da parte boa. Porque se você está em campanha, você não vai falar da parte ruim de quem você é. Você vai falar só das partes boas. Paulo vai dizer, vocês estão falando que eu sou contra a lei. Eu sou dos que mais conhecem essa lei. Eu sou dos que mais leva a sério essa lei.
Eu estava disposto, inclusive, a matar os meus próprios conterrâneos por causa desta lei. Eu era um dos perversos. Eu era criminoso, mas eu fui alcançado. Eu era um perseguidor, mas agora eu sou perseguido por causa de Cristo. Eu fui salvo pela misericórdia de Deus no caminho de Damasco, indo fazer o mal. Ao meio-dia, uma luz resplandece e brilha mais do que o sol na minha frente. Eu caio. Todos que estavam ali ouvem aquele ruído. O que aconteceu na estrada de Damasco? Não foi um episódio psicológico, psicótico na vida de Paulo. Foi um encontro com a graça maravilhosa de Deus revelada em Cristo. Pegando um perseguidor da igreja, um homem perverso, um criminoso, um inimigo da cruz, um bandido desse mundo, fazendo que ele se torne um seguidor amado e amável de Jesus Cristo. Isso é graça. Isso é graça. Porque o Evangelho me leva, inclusive, a admitir no meu discurso quem eu sou. Você já imaginou você numa entrevista de emprego? Daquele emprego dos teus sonhos? Em que aquela entrevista será determinante para que você entre ou não naquele lugar. E aí alguém pergunta, como você é no dia? Como você é no trabalho? Você é organizado? Não, sou péssimo em organização. Se tem uma coisa que eu não gosto e minha esposa fala que eu sou péssimo, é organização. Ah, ótimo. Muito bom, obrigado por dizer isso. Como é que você lida? Como é que é o teu caráter? Como é que você lida nos relacionamentos? Ah, eu sou horrível também, viu? Ah, eu costumo me desentender fácil com as pessoas. Ah, ótimo, obrigado. O entrevistador fala, esse cara por que veio aqui? Como é que você é com horários? Nem me fala, olha, eu não costumo chegar nunca no horário. Se tem uma coisa difícil para mim, eu coloco 10 despertadores e nenhum deles funciona. Ah, ótimo. Você acha que você falaria isso? Mas isso é verdade sobre você, talvez sobre alguns. Paulo não tinha medo nenhum. Ele dizia os seus defeitos. Porque esse é o discurso do Evangelho. E talvez naquela entrevista alguém diria, mas tem alguma coisa boa na tua vida? Ele falou, dizendo a resposta de Lutero, ele dizia, se tem algo bom na minha vida, esse é Cristo, o resto de ruim sou eu mesmo. Aí quem contrata, você ou Cristo? É isso aí, ele fala, mas olha, não tenho medo, esse é quem eu sou. Mas pela graça, Deus tem redimido todas as coisas e tem me levado a desfrutar da graça maravilhosa dele. Eu não cedo mais a opinião de ninguém. Eu não estou mais preocupado com aquilo que os outros pensam. Eu estou preocupado com aquilo que diz quem eu sou. E Deus diz que eu estou sendo redimido, que eu estou sendo transformado. E a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Louvado e bendito seja Deus por isso. Você pode dizer amém? Isso é graça. Isso é graça. Irmãos, precisamos aprender a repetir também essa parte do Evangelho, que diz que não somos perfeitos, quanto achamos que a gente é, que é tudo por graça e misericórdia. É repetição, é repetição, é repetição. É Cristo por quem você tem ansiado. Ele é a resposta dos teus anseios. Ele é a resposta que traz paz para a tua tribulação, como nós já ouvimos nessa noite. Ele é a saída para os teus pecados, os ídolos que você tem construído, as coisas que você tem colocado na tua vida para encontrar satisfação e contentamento, só existem ali para te fazer lembrar que a verdadeira satisfação só Ele que pode dar. É por isso que Paulo insiste com eles. Eu estou obedecendo. Não sou perfeito, mas eu estou obedecendo ao mandato celestial. É por isso que eu estou repetindo esse discurso, gente. Se fosse por um chamado meu, por ideia minha, eu já tinha parado, viu, gente? Eu já tinha parado. Mas eu estou aqui por mandato do Senhor. É por isso que eu vou continuar. É por isso que eu vou continuar. Olha o que Paulo vai dizer ainda, no verso 18. Um dos melhores resumos do que é o Evangelho. É daqueles versículos que vale a pena ser memorizados. Olha o que ele diz, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Veja que maravilhosa descrição do Evangelho. Abrir os olhos das trevas para a luz, das trevas para a luz. O Evangelho é a mensagem de Jesus Cristo que alcança pessoas na perdição, alcança pessoas em trevas. Trevas densas. Trevas densas. Mas a maravilha do Evangelho é que diz há esperança para abrir-lhes os olhos
e contemplar a maravilhosa graça do Senhor. Às vezes é pesado pensar assim. Porque aquele vizinho que eu tenho, que eu gosto tanto, que eu acho, olha que maravilha que ele é, só falta se converter. Ele falta tudo para ele. Porque se não for Cristo o Evangelho na vida dele, ele continua em trevas. Ele continua ainda com os olhos fechados. Irmãos, não há neutralidade nas Escrituras e diante do Evangelho. Não há neutralidade. Não há ninguém que passe desapercebido diante do Evangelho. O Evangelho é como aquele raio-x perfeito e que nada passa. E que nada passa. Mas graças a Deus que a mensagem do Evangelho completa diz que aquele que está em Cristo recebeu o perdão. Recebeu o perdão. É uma nova criatura. Infelizmente, em alguns lugares, essa mensagem do Evangelho, que é gloriosa, que é maravilhosa, mas estranhamente, a igreja tem deixado de lado, tem se cansado dessa mensagem. E tem colocado outras coisas no lugar. Outras coisas mais legais, mais atraentes, mais atrativas, para atrair gente. E tem deixado o Evangelho em segundo plano. Vamos colocar outras coisas no lugar do Evangelho. E deixa eu dizer para vocês que não estou falando da parede preta, porque eu não tenho nenhum problema com a parede preta. A parede pode ser preta, amarela, azul, branca. O que importa é o coração diante do Senhor. E o Evangelho sendo vivido. A cor da parede é o que menos importa para mim. Eu sei que é uma tendência hoje de criticar o que não se devia criticar, né? Tem um monte de igreja de parede branca, mas que não prega o Evangelho. E eu conheço um monte de igreja preta que prega o Evangelho. Eu conheço igreja, inclusive, amarela. Acho estranho. É um ambiente que cansa, às vezes, a vista, né? Mas o Evangelho está sendo pregado. A gente fica preocupado com essas coisinhas, gente, esquecendo do verdadeiro Evangelho. A gente fica preocupado com picuinhas e se esquece do Evangelho. Alguns se esquecem e colocam picuinhas, e outros estão colocando outras coisas para ser mais atrativo, mais atraente. Estamos trocando o discurso do Evangelho. Paulo não estava trocando por nada. Paulo falou, não é esse discurso que eu vou continuar. Mas veja que não é assim que Paulo age. Ele vai trocar a mensagem gloriosa? Não, ele vai seguir com a única esperança de vida que ele possui. Porque seguir a Cristo envolve um compromisso de vida. É mais do que adicionar uma pitadinha de fé no meu mundo. O meu mundo é assim, eu tenho os meus compromissos, a minha rotina, é assim que eu vivo, e de vez em quando eu coloco uma pitadinha de fé nele. Aí eu dou uma espiritualizada e digo, olha só a minha vida cristã. Pitadinha de fé não é vida cristã, mas sim viver o Evangelho. Precisamos aprender a viver o Evangelho. De vez em quando eu encontro uma nova classificação de pessoas. Os chamados e considerados ex-crentes. Vocês já encontraram esse tipo de pessoas? Eu encontro o tempo todo. E aí quando eu falo, inclusive, o que você faz da vida? Eu sou pastor. Eu já frequentei a igreja evangélica, eu já tentei esse negócio. E aí alguns viram para mim, sabe, pastor, que não funciona, né? Pastor, esse negócio de Jesus não funciona. Eu já tentei e não funciona. Já tentei, já fui de igreja, de tudo que é tipo que você imagina, pastor. Mas esse negócio não funciona para mim, não. Eu fico imaginando que tipo de evangelho ele está falando. Que tipo de Jesus ele está falando. Porque o evangelho verdadeiro funciona. Pode te levar para cadeias, como aconteceu com Paulo. Mas que funciona, funciona. Porque o evangelho não fala de que você vai ter uma vida próspera. Sabe por que esse camarada fala que o evangelho não funciona? Porque ele começou a frequentar a igreja. O casamento dele não deu certo, porque ele continuou desonrando a esposa. Continuou com ofensas. Continuou com violência verbal, emocional, física inclusive. Aí depois coloca a culpa no evangelho na igreja. Ele continuou sendo um mau profissional. Foi mandado embora. Ele continuou cuidando, não cuidando da saúde. E ficou doente. E assim por diante. E ele fala, olha, o evangelho. Pastor, mas alguns cuidam da saúde e ficam doentes. Sim,
E por que não pode ficar doente? Porque o Evangelho disse algum dia que isso não aconteceria. Mas alguns colocam o Evangelho numa categoria que Deus não havia dito. Porque a gente gosta de criar categorias. A gente gosta de criar um novo conteúdo. É por isso que a gente não repete o conteúdo verdadeiro. Porque a gente tem sempre uma história melhor para contar. É como diz que todo brasileiro é um técnico de futebol, né? E todo crente também é um bom teólogo. E a gente gosta de mudar um pouquinho, né? E todo crente em Jesus Cristo, mesmo de igreja, seja ela qual for, gostaria muito de ser uma das pessoas da Trindade, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo e eu. Eu também sei algumas verdades aqui. E que deveriam ser acrescentadas. Deus sabe, mas Ele não sabe tudo. E a gente gosta de acrescentar algumas coisas aqui. E a gente prefere acrescentar do repetir o bom e velho Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho também nos guia rumo à santificação, na direção contrária à nossa vontade. Curiosamente, quando a gente olha esse relato do capítulo 26, a gente vai ver que é um pouco diferente dos outros. Não que traz coisas equivocadas, contrárias, mas acrescenta fatos novos. Por exemplo, na conversão de Paulo, lá em Atos 9, registrado em Atos 9, e na repetição dessa conversão, quando Paulo se dispõe a falar sobre isso, não traz o que traz o versículo 14. Olha o que diz lá. Quando Jesus, após dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? O versículo 14 diz ainda, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou como diz na NVI que eu li no início, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. O que quer dizer recalcitrar contra os aguilhões? A tradução às vezes fica um pouco difícil de entender, mas a ideia, Paulo, para de ficar dando murro em ponta de faca. Paulo, para de ficar lutando. Qual a utilidade disso? Isso só vai te fazer mal, só vai te machucar. Porque o aguilhão é aquele objeto pontudo usado para direcionar os animais para uma direção contrária àquela que eles querem. E o aguilhão é usado para então mover o animal. É então que Paulo percebe que é aquilo que Jesus está fazendo com ele. Ele gostaria de caminhar numa direção diferente. Mas o Evangelho, como aguilhão, o direciona para o lado correto. Ah, meu irmão, como eu gostaria de vez em quando seguir a minha própria vontade. Seguir os meus próprios conceitos. Seguir, como dizem as músicas que a gente canta de olho fechado e levantando as mãos para o céu. Segue o teu coração. Ah, como eu gostaria de fazer isso também, gente. Mas o Evangelho vem com um aguilhão. Eu quero ir para cá, e aquele aguilhão vem pontudo, me machucando, mas me levando para a direção correta. Esse é o Evangelho que a gente precisa aprender a repetir. Paulo, vai ficar difícil se você continuar lutando com aquilo que te guia. Vai doer muito, Paulo. Então, segue pelo caminho do Evangelho. Paulo repete isso para você, vai te fazer mal, vai te machucar, se você for em outra direção. Porque o Evangelho é um aguilhão. Eu sei que a gente gosta muito de repetir outras frases. Essa não é a minha vontade. Isso não é o que eu quero. E de vez em quando a gente se pergunta o porquê da dor. É o aguilhão tentando te levar para a direção correta. Porque esse é o Evangelho. E Paulo repete isso mais uma vez. Porque ele é prova viva disso. O aguilhão machuca. Paulo entendeu que era do Evangelho que ele precisava. E que ele deveria parar de ficar lutando contra esse Evangelho. E deixa eu dizer para você que está me ouvindo nessa noite, pare de ficar lutando contra o Evangelho. Repita isso para você mesmo. Não aquelas frasezinhas coaching, que diz, não, você é o cara, você é 10, você pode, você consegue. Esses dias alguém me mandou um vídeo de não sei como é que eu chamo, é um grupo de pessoas gritando como animais numa reunião dessas. Libere a fera que está em você.
e um monte de gente gritando, imitando animais. Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo que a gente vive, gente. Repito o evangelho para você. Eu tenho que repetir para mim mesmo: Luiz, para de ficar lutando contra o evangelho. Luiz, para de achar que é a tua vontade. Luiz, para de achar que você sabe tudo. Luiz, para de achar que você tem experiência e você sabe qual é a melhor decisão. Luiz, para. Segue o evangelho. Luiz, para de achar que é você que sabe o que é melhor para o casamento. Luiz, para de achar que é o melhor, é isso que você sabe que é o melhor para a educação dos teus filhos. Para! Segue o evangelho. E o evangelho, para terminar, tem a ressurreição como central. Olha o que ele diz no versículo 24 em diante. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Paulo, você está louco? As muitas letras estão te levando à loucura, estão te fazendo delirar, como dizem algumas versões. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com estas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do teu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer, rei Agripa. Crês nos... Olha que trucada, né, que ele dá, né? Crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com ele, saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Vale a pena repetir o evangelho. Ele continuou preso, mas aquela referência, autenticação, credibilidade das suas palavras não foram contestadas. Esse homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. Paulo foi íntegro e a sua integridade permaneceu mesmo estando preso. Paulo está trazendo o evangelho, falando a verdade. Mas Festo é interessante que o interrompe. Paulo, você está maluco? As muitas letras te estão fazendo delirar? Uma coisa é crer em Jesus, esse que você diz, que falou tantas coisas boas, né? Ajudar as pessoas, amar o próximo, retribuir gentileza com gentileza. Ele deve ter falado dessas coisas, né, Paulo? Mas olha, com humildade, mas ele falar que ele ressuscitou dos mortos, você dizer isso é loucura, Paulo. Eu sabia que aqueles livros que você tem lá na cela não estão te fazendo bem, estão te fazendo delirar. Para com isso, Paulo. O problema é sempre a crença na ressurreição. É por isso que ele disse lá no verso 8, por que é tão difícil para vocês, senhores, achar que Deus ressuscite dos mortos? A gente crê em muita coisa. Não, mas eu creio na ressurreição. Deixa eu te falar para você que já é convertido, que me ouve aqui nessa noite. Não é apenas porque a ressurreição faz parte da tua crença, da tua confissão de fé, que ela deve ser uma coisa simples para você. Não se esqueça disso. Cada vez que você olhar para a ressurreição, que haja algo no teu coração dizendo: uau, o que Deus fez foi algo que foge totalmente daquilo que deveria ser considerado o normal, o ordinário. Foi uma coisa totalmente espetacular, a ressurreição. Não trate a ressurreição como algo qualquer, porque a gente não vê isso acontecendo todo dia na feira. Não trate a ressurreição de Jesus Cristo como algo simples e banal. Olhe para a ressurreição de Cristo como algo extremamente incompreensível na mente humana, mas possível para Deus. Não despreze e não diminua a ressurreição, porque esse é o motivo central da prisão de Paulo. Esse é o motivo pelo qual muitos perderam a vida. Não porque criam em Jesus Cristo, mas porque diziam que ele havia sido ressurreto. A ressurreição não é algo bobo. Alguns dizem: esse pessoal crente, eles creem em coisas aí, creem em milagres. É porque eles não conhecem as leis da natureza. Eu ouço muito isso para aqueles que estudam.
que fazem mestrados e doutorados, muitas letras que estão fazendo muitos delirar. Como se a gente cresce nesses milagres como uma coisa normal. Pergunta para José. Quando o anjo apareceu para José e disse, olha, a tua esposa está grávida, nem era esposa ainda, né? Mas Maria está grávida e ela vai dar à luz. O que José queria fazer naquele momento? Fugir. Porque ele sabia que aquilo não era normal. Pergunta para os discípulos, quando viram Jesus caminhando sobre as águas. Olha, Jesus caminhando na água, é uma coisa simples, a gente vê isso acontecendo todo dia. Eles se assustaram, ficaram apavorados. Porque viram, estavam vendo diante dos olhos que aquilo que estava acontecendo era fora das leis da natureza. Totalmente incompreensível. A gente trata a ressurreição como uma coisa banal. Não é banal. É fora das leis da natureza. E é por isso que somente Deus é capaz de fazer. Se Deus foi capaz, se Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você crê nisso, a ressurreição não deveria ser algo tão difícil para você. Por que que Deus pode criar todas as coisas do nada e não pode ressuscitar alguém dos mortos? Aliás, se é Ele quem dá a vida. Apenas o Evangelho é capaz de nos fazer entender algo como a ressurreição e viver e morrer pela ressurreição. Ressurreição é algo central. É aquilo que nos dá esperança. Como nós ouvimos o pastor Leonardo falando aqui nessa noite, quando falamos da ceia, a gente também olha para frente. Por que a gente olha para frente? Porque a ressurreição me deu essa permissão de olhar para frente, com esperança. É a ressurreição. Se a gente pode ter a esperança de que um dia o mal vai ter um fim, é por causa da ressurreição. Se a gente sabe que um dia o prazo de validade é real, do mal, do maligno e todas as mazelas desse mundo, é porque tem a ressurreição. Se um dia eu posso olhar para Cristo e saber que de fato os pecados, a minha vida imperfeita será redimida e a obra do Senhor será completa na minha vida, é porque eu posso olhar para a ressurreição. Se amanhã de manhã, segunda-feira, eu me acordar e levantar e começar a enfrentar uma nova semana, sabe por quê, meu irmão, minha irmã? É por causa da ressurreição. É por causa da ressurreição. A mensagem do Evangelho, para alguns é luz e para outros é pedra de tropeço. Porque para Agripa, infelizmente, ele não é persuadido. Algumas versões vão dizer assim, você quase me convenceu, faltou só um pouquinho, quase me persuades para me fazer um cristão. Talvez na tua versão aí seja isso o que diz o verso. Mas a tradução melhor não seria essa. A tradução melhor seria, com tão pouco, como diz a NVI, você está querendo me convencer? Com esse discurso banal, com essa coisa horrível falando de ressurreição, você está a fim de me converter? Parece que Paulo, em algumas traduções, diz, Paulo, faltou só um pouquinho. Paulo depois vai para casa amargurado. Faltou tão pouco, o que faltou eu falar? Paulo falou tudo aquilo que era necessário falar. Do Evangelho e da ressurreição. É que Agripa era tão orgulhoso. Os olhos não foram abertos ainda. É por isso que ele diz, por tão pouco você quer me convencer? Para alguns parece tão pouco, irmãos. Aquilo que a gente vive e experimenta aqui semanalmente. Para alguns parece tão pouco a fé que você tem no Evangelho. Para alguns parece tão pouco e ridículo você dizer que é um cristão nos dias de hoje. Para alguns parece tão pouco e que é ridículo você frequentar uma igreja semanalmente. Para alguns parece tão pouco e ridículo você levar os teus filhos para a igreja e educá-los nos caminhos do Senhor. Para alguns parece tão pouco e ridículo você orar e agradecer a Deus que te deu todas as coisas. Para alguns parece tão pouco e ridículo. Mas para nós que cremos, é central, é real. E é isso que me faz e me motiva a dar passos, um atrás do outro, dia após dia. É isso que me faz acordar todos os dias e enfrentar o meu amanhã. É por causa da crença do Evangelho e da ressurreição. Para alguns parece tão pouco, mas para mim é tudo. Porque sem o Evangelho e a ressurreição, irmãos, vamos fechar a porta e vamos embora. Porque a gente está aqui perdendo tempo. Mas se o Evangelho é real e a ressurreição é real, irmãos, que alegria chegar aqui toda semana e cantar o Evangelho e louvar a Deus pela ressurreição. Repetição,
Repetição. Repetição. Eu te encorajo a, nesta semana, viver o Evangelho, repeti-lo todos os dias da tua vida. Que Deus vai te dar e te conceder esta semana o Evangelho. Repita para você mesmo. Repita para você mesmo. Estava perdido, mas fui encontrado. Estava sem esperança, mas agora vivo. Eu era cego e agora enxergo. Estava morto, mas Deus me deu vida. Não sabia para onde ia andar, mas agora eu já tenho um caminho. Estava perdido, mas agora eu tenho uma direção. Era um órfão, ninguém me amava, mas agora eu tenho um pai que me ama. Tantos me deram títulos nesse mundo, inclusive de fracassado, derrotado, você não presta, ovelha negra e tantos outros nomes. Mas Deus em Cristo me chama de filho, filho amado. E não importa o que os outros digam, se eu estou em Cristo, Deus me chama de filho. Repita o Evangelho para você todos os dias e viva nesse Evangelho. Você vai ver que a tua semana será diferente. A situação está difícil. Repita o Evangelho. Não tenha medo. Não tenha medo. E que o Evangelho, de fato, te leve daqui para mais além. O Evangelho. O Evangelho. Parece tão pouco. Mas como ouvimos na semana passada, e quero repetir, há 2000 anos, no ordinário, no Evangelho, Deus tem transformado vidas. Deus tem transformado famílias, redimido casamentos, jovens perdidos que foram transformados. Há esperança. Ainda que alguns se foram, partiram, mas partiram na certeza de que havia um lugar certo que estavam indo. Aqueles que ficaram, ficaram também com a dor da perda, mas com o consolo do reencontro. É o Evangelho, irmãos. O que nós vamos fazer daqui para mais para frente, em todos os nossos encontros, cantar e repetir esse Evangelho. Quantas vezes Deus nos permitir assim fazer. Até o dia que nós não repetiremos mais esse Evangelho, mas o viveremos na sua totalidade e plenitude. Porque o Evangelho diz que haverá a consumação de todas as coisas. Cristo vem nos buscar. É nesse Evangelho que eu vivo.